Olá pessoal, tá começando o Drumete Completo, o seu podcast com os melhores assuntos da atualidade, os melhores convidados. E hoje a gente está recebendo aqui, além dos nossos parceiros de sempre, Vini Baltar. Vini Baltar não gosta não, mas eu vou falar sempre assim. Eu não sei Bruno o que Carlos de Vini. Niterói. Fala, rapaziada. Clovinho, meu diretor, produtor, executivo e cameraman. E a estrela da noite aqui, a nossa secretária de Mulheres da Prefeitura do Rio de Janeiro, Joyce. Muito obrigado, Joyce, pela presença. Foi um maior prazer pra gente receber você aqui, poder trocar essa ideia convite. hoje. Pode chamar de Joy, brincadeira. Ô, bacana, Aqui, ó, a gente já vai te entregar tua canequinha pra você Ó, levar pra casa, presentinho. beber seus cafezinhos lá na prefeitura. Adorei, deixar na minha mesa. E aí, a gente assim, né, tá nessa correria do podcast e tem alguns parceiros que, junto com a gente, fazem esse sonho se realizar. Um deles é o Boteco Resenhando. Ele fica na cidade de Queimados, é um boteco assim, propício para você curtir, assistir um jogo, beber, música ao vivo, vários petiscos, comida, bolinho, etc. A gente é frequentador assíduo. Mesmo o Bruno, quando vai em Queimados, ele passa lá no Tem Resenhando. com a- mesmo Inclusive, a leva gente pra passou, casa. segunda-feira tava fechado e ficou tristão Triste. demais. Voltamos, demora voltar É o dia pra ir do em cara outro lugar. pescar, pô. Aí, infelizmente. E outro parceiro nosso é o Ateliê de Minas, que é do nosso amigo Emerson, queijo, geleia, assim, petiscos também, que, pô, a gente tá sempre aí perdendo um dinheiro pro Emerson, nosso irmão. Maneiro demais. Descobrindo inglês, que era o único que eu não consumia aqui do programa, Já mas já consome. tô fazendo curso de inglês, porque não dá pra não falar inglês hoje em dia. E o Descobrindo Inglês tem uma abordagem, pô, super interessante. Não tem o para casa, que isso aí acaba comigo, mano. Me bota pra fazer coisa fora da hora, não, que eu fico muito puto. Mas aí o Descobrindo faz uma parada muito personalizada, de acordo com o que você gosta. Então também você acaba tendo um resultado muito mais rápido e com muito mais leveza, E né? a promoção que ele mantém com a gente, né? Dos 10%. Né? Exatamente. Quem clicar no QR Code aqui já vai ter 10% nas mensalidades aí do curso de inglês. Outra promoção é da Superbet 88, que vai levar você pra final da Libertadores, que vai ser no Maracanã esse ano aqui. Tá muito chique você. Tamo chique. A Nossa. sequência tá braba. Porque não chegou o negócio ainda bom. Calma, continua. Mas assim, já passamos a regra várias vezes aqui pra quem quiser saber como é que brinca lá na Superbet 88 e concorrer ao ingresso para a final da Libertadores. Nós vamos estar também lá cobrindo tudo. Valeu, rapaziada. E o mais novo parceiro nosso aqui, que é a GAN Rufam os tambores. Academias. Pô, assim, uma academia que a gente aqui ainda não tá consumindo, mas o Clovinho... Em O breve. Clovinho Não, eu tá vou fazendo, ser, eu vou tem que ser, representar. já vou até Você é adiantando pai de aqui. família, tá? Não, eu sou um pai de ela já sabe que eu sou um pai de família. Eu vou representar aqui, já tô até falando com o Ale aqui, entendeu? A gente pode fazer um lobby aí, mostrar a minha transformação através da GAN Academia. Ó. Entendeu? Final do Sério, ano, depois. já pensou baltar bodybuilder? Aquele Aquela baby, regata. don't hurt me. Tirando foto com 4 amigos na academia de Ué, regata. vai que... Mas, enfim, Ansiosa por esse vídeo. é isso, Frango com batata, velho. agradecer o Alessandro aí, que, pô, parceiro demais também, acreditou na gente. E, galera, eu vou adiantar uma parada pra vocês, assim, adiantar muito, né? Assim como a 88, a gente tá levando você pra final da Libertadores, já vai ter novidade aí referente à Academia GAN também, porque o Ale é um cara engajadão, parceiro demais, e a gente vai fazer muita coisa boa junto aí, tenho certeza. Mas, entrando aqui no assunto do podcast, a Joyce já tá presenteada aí com a canequinha dela. Queria água. Vamos dar água pra ela, gente. Diretor. A Joyce, é porque a gente tá falando tanto aqui antes de começar o programa. não tem noção. Mas obrigada pelo presente. O bom da gente trazer política no programa é isso, cara. Exato. Que a gente fica nem vê a hora passar. Mas a Joyce, ela vem fazendo um papel, assim, de muito destaque na política, não só da capital, mas acaba tomando proporção por ser justamente a capital, né? Mas ela toca uma pasta importantíssima, que é a de políticas públicas para as mulheres, e com um detalhe, assim, crucial. Ela assumiu a secretaria com 21, 22 anos. Que isso, homem? Tá me rejuvenescendo? Foi muito nova? 24. 24. Você Bem mais velho. Não, mas 2 aninhos, pô. Também tá muito nova A gente- ainda. a gente Não vou nem tava falar da ajudando. cidade aqui. Sei. Complicado, a gente tava porque eu fiz ajudando, né? Eu sabia que ela tinha 26 agora, mas eu fiz a conta de 4 anos, mas só passaram 2. Dois, Exato. mês e meio. Foi. É porque estão debatendo o assunto já do ano que vem, já estão antecipando muito. Mas tá? assim, de certa forma, né? E a minha pergunta é justamente nessa linha, porque a gente vive política há muitos anos, né? Não vou nem falar quantos para não caguetar. E a gente sabe como é que funcionam esses acordos, como é que funcionam esses convites. E eu queria saber de você, assim, primeiramente, como é que você conheceu o prefeito Eduardo Paes, porque a gente imagina o Eduardo um cara hiperarticulado, que deve ter 800 pessoas na fila ali querendo ser secretário. E queria que você falasse também como é que foi o convite, porque isso é tipo uma convocação, né? Você tá em casa ali pra Copa do Mundo. Seu telefone toca e o prefeito, ó, quero convidar você para ser
Foi quase isso. Então, conta pra gente como é que foi, como é que você surgiu na polícia, você veio da Zona Oeste do Rio. Exato. Como é que você surgiu, como é que você conheceu o Eduardo e como é que foi esse convite pra esse desafio aí? Nossa, é longa a história, tá? Vou resumir, vamos lá. Fica à vontade. Prazer pra todo mundo. Olá, pessoal. Meu nome é Joyce, 26 anos, nascida no 13/11/96, aceito presente, inclusive, brincadeira. Enfim, sou cria da Zona Oeste do Rio, né? Extrema Zona Oeste, bairro de Cosmos. Na verdade, nasci em Padre Miguel, importante localizar onde eu nasci, né? O bairro de Padre Miguel, filha da mocidade. E fui criada lá em Cosmos, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pra quem não tá localizado, depois de Campo Grande, Paciência, Santa Cruz, enfim. Né, pra galera que não sabe muito bem a logística do Rio. Nessa caminhada, me formei em gestão pública, resumindo bem a história. Me formei em gestão pública pela Federal do Rio. Durante o processo de graduação, a gente fez vários projetos sociais, um deles chamava Projeto Manivela, que a gente dialogava com lideranças comunitárias para eles poderem entender como funciona a máquina pública. Então, nosso papel era basicamente facilitar o processo. Então, quero fazer, sei lá, uma praça. Como eu faço para uma praça acontecer? E a gente facilitava a partir dos caminhos públicos, né, como eu poderia realizar aquilo. E foi super legal, enfim, a gente começou a ser conhecido, tudo mais, beleza. Quem fazia parte também era o Salvino, secretário de Juventude, inclusive, e outros amigos meus e tudo mais. Passa o tempo, a gente começou a ganhar uma fama, fui para fora do Brasil, o negócio começou a tomar umas dimensões estranhas e maravilhosas da vida, aquelas coisas que, enfim, momento certo, pessoas certas. E passa o tempo, chega 2020, certo? 2020 foi pré-campanha, né? Isso. 21 foi todo mundo tomando posse, também. 2020 chega, vem nesse processo, o Eduardo começa a fazer as pré-campanhas, outras pessoas também. E eu e meus amigos falando, vamos apresentar para os pré-candidatos o que jovens de periferia, o que pessoas negras, mulheres querem para o Rio de Janeiro. Bem sonhadores e querendo construir o Rio de Janeiro. Maravilha, quarto tempo, né? Conseguimos uma reunião com o Eduardo, Salvino fez articulação, não sei o quê, Eduardo deu corda. E como deu corda, a gente falou. Hablamos. Começamos a trazer para ele proposta, enfim, muito no lugar mesmo de gestão pública, juventude e periferia. Muito nessa lógica do que a gente apresentou para ele. Quarto tempo, tive com o Eduardo 3 encontros, e sempre nesse lugar de provocar e trazer proposta. Foi só isso que eu tive. 3 encontros com o Eduardo, e eu tentando mostrar que eu sabia fazer gestão pública. Passa o tempo novamente, segundo turno chega, tudo acontece. Uma semana depois do Eduardo eleito, recebo a seguinte ligação, mas eu vou descrever a cena, que é a parte mais legal. Lá estava eu em Cosmos, aniversário do meu pai, 53 anos do meu pai, churrascão rolando, raça negra tocando, não sei o quê, todo aquele pique, Zona Oeste. E ligam a seguinte informação, Joyce, Eduardo quer conversar com você. Que Eduardo? Foi a única coisa da Mônica? Que Eduardo. E aí, nesse que Eduardo Paz, prefeito, eleito. Eu falei, entendi. Enfim, qual é a pauta, né? O que tá acontecendo? Encontro com muita gente. Não, é você e o Eduardo. Eu não acreditei, obviamente. Falei, deve ter acontecido um surto, né? Mas que hora que eu tô aí? 8 horas da manhã, sei lá. Aqui na Firjan, foi no gabinete de transição, beleza. Passa o tempo, vem pra cá. Saio correndo de Cosmos, durmo aqui no centro, chego lá 8 horas da manhã para tal reunião. Passo o tempo, entro no gabinete do Eduardo. Na minha cabeça, o que eu pensei? Vai ser uma reunião com várias pessoas. Tinha certeza disso. Obviamente, peguei uma blusa emprestada com uma amiga, um cordão com outra, né? Aquelas coisas. Falei, gente, vou encontrar o prefeito. Fez o look, né? Fiz o look, me montei, bem garota. E aí, chego na reunião, era eu com ele. Eu de tete com o próprio. Falei, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui. Não tá fazendo muito sentido essa história. Ele começa a me fazer a seguinte pergunta. Joyce, enfim, conta mais sobre você. Falei, Joyce, 24 anos, filha de Simone Rogério, cria de Cosmos, gestora pública. Tá, o que você quer pro Rio de Janeiro? Comecei a falar, blá, blá, blá. Passa o tempo, ele fala, segura um pouquinho, gostei muito de você. Eu falei, também gosto de você, Eduardo. Prazer. Chama, entra 2 pessoas no gabinete. Mais 2 pessoas, não vou dizer o nome agora, mas enfim, 2 pessoas entram no gabinete. Escuta o que essa garota tem pra falar. Aí eu repito tudo de novo. Corto o tempo, saio da sala. E é aí que vem o suspense da história. Ele me dá o cartão dele de WhatsApp, depois a gente se fala. Falei, beleza, depois a gente se fala. Corto o tempo novamente, tô andando pro elevador, me tremendo. Falei, gente, o que tá acontecendo? Enfim, esperando, expectativa. Ele grita no corredor, Joyce, volta aqui. Eu volto.
Aí minha perna já tremendo, né? Realmente, sem entender nada que estava acontecendo. Falei, meu Deus, eu falei alguma merda, tenho certeza. Já desesperada. Entro na sala de novo, Eduardo me faz o seguinte convite. Joyce, gostei muito do seu perfil, a gente precisa de uma mulher da Zona Oeste, assim como você, e pipipipopopó, né? E ouvi muito falar bem de você, um monte de gente falou, enfim, que você faz, acontece, não sei o que lá, e eu quero saber se você quer ser secretária de mulheres da Prefeitura do Rio de Janeiro. E eu olhei bem no fundo dos olhos dele, sem entender nada, e falei, você tá de sacanagem com a minha cara, né, Eduardo? Foi a única coisa que eu consegui responder naquele segundo. Nisso, enfim, ele fala que não, né? E desde então a história começa a acontecer, mas basicamente foi de alguém que tinha uma caminhada muito na máquina pública, na gestão pública. Eu trabalhei já em Niterói, trabalhei em alguns governos, mas muito como técnica, né? Pensando em política pública para a cidade, para o estado e para o Brasil como um todo. E nisso o Eduardo me viu, me deu a oportunidade de ouro da minha vida, topou o desafio, aceitou as nossas provocações para o Rio de Janeiro e estamos aí há 2 anos e meio construindo com ele uma cidade melhor para as mulheres. Eu achei legal essa caminhada e assim, eu vejo... Isso bem resumindo a história. Não, sim. Eu até vi que também você, não sei se você diretamente ou ajudou um podcast, que é o Expresso 2222, né? É daquela música do Gilberto? Na hora veio na minha cabeça. Na minha hora veio. Exatamente. Aí depois a gente fala até um pouquinho disso, que eu acho bacana, né? Porque a gente também tá nesse projeto de podcast e o seu é para informação também, conscientização. De política pública. Isso é muito bacana. E assim, a gente já tem uma visão totalmente mais diferente do Eduardo, né? Como líder, como político, sobre essa questão que eu vou entrar com você agora. Que eu acho muito, muito importante a gente estar entrando nessa pauta. A gente tem há poucas semanas, foi assinado algumas emendas, né? Pelo presidente Lula, sobre igualdade salarial, sobre igualdade de N coisas. De N coisas. E eu acho muito interessante perguntar a você, que acho que linka muito com a pergunta do meu amigo Amaral, sobre a sua trajetória, a sua caminhada. Como é que é a sua vivência? Porque você foi abraçada pelo Eduardo, você foi abraçada pelo grupo, mas você enfrenta outros políticos, enfrenta outras pessoas públicas que não são suas aliadas, que não te dão o devido respeito, às vezes por simplesmente você ser mulher. E eu sei que é um cenário, né? A minha mãe também teve vida pública, trabalhou muito tempo com política também, e eu via muito isso. E, assim, tem muito que andar ainda, muito que correr, né? Nem caminhar, né? Mas hoje já se vê um pouco mais de respeito, mais de igualdade. Ainda falta muita igualdade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, assim, eu acho que o salário já é uma coisa escancarada, né? Já é uma coisa ridícula. Mas o salário eu acho que é o menos danoso, se você parar para ver, porque o respeito, o direito, né? Aí, assim, né? É o teu local de fala. Eu quero que você fale sobre isso, entendeu? Muito bom. Não, é muito desafiador ser mulher e ser mulher na política, né? Eu sempre falo que isso é um lugar complexo do dia a dia, porque, obviamente, e para mim tem alguns fatores também que eu acho que é importante dar nome às coisas, né? Eu sou uma mulher jovem, uma mulher da periferia, uma mulher negra, e tudo isso vai atravessando vários preconceitos, né, que as pessoas já começam... o ponto de partida é sobre esse corpo, né, que fala com a pessoa. Eu acho que isso é muito importante também da gente trazer, né? Não é só um elemento, são vários elementos que me atravessam que as pessoas vão falar, não tem poder essa garota, não é secretária, não é política. Então, o início da minha caminhada enquanto secretária municipal foi muito... desafiador nesse lugar de impor respeito, das pessoas entenderem que eles estavam falando como a secretária municipal do Rio de Janeiro, né? E isso foi uma caminhada muito dura, porque é isso, no âmbito salarial, meu salário é igual de todos os meus amigos secretários, nenhuma diferença. Entretanto, né, a construção do respeito, a construção desse imaginário social, onde as pessoas falam, ela tem o espaço dela, ela é uma secretária, ela é uma pessoa política, isso foi a longo prazo. Né? Não pelo grupo do Eduardo em si, mas pela sociedade carioca. Né? Literalmente chegar numa reunião onde as pessoas não conseguiam se portar comigo, não entendiam muito bem o que estava acontecendo. Né? Então, acho que a política brasileira ela é muito machista, ela é muito racista, ela é muito, enfim, sexista, assim, por vários istas. Né? Até a tua juventude também. Juventude, super etarista, é outro termo. Etarista. Tem vários nomes, né? Mas que é importante a gente falar para as pessoas entenderem que não é... Como pode dizer?
não é... A gente precisa nomear, né? Não é uma coisa do nosso sonhos, não é uma coisa solta. Não, tem nome cada um desses processos. Tem nome cada um desses preconceitos. Né? A gente precisa combater. Então, acho que é muito isso. Então, quando Eduardo topa me colocar como secretária municipal, também é uma resposta política. Quando Eduardo topa colocar outros jovens também abaixo de 35 anos enquanto secretários municipais, também são respostas políticas para dizer, olha, precisamos reinventar a democracia. Não dá mais para ser a mesma coisa que já estava desde que Brasil é Brasil. Né? O nosso Brasil foi construído, né, nessa lógica. Então, eu acho que é um movimento, né, de dizer que temos talentos que podem ter oportunidades e que vão representar. Porque eu sempre falo muito que quem vive problema sabe pensar soluções. Então, eu acho que ter mulheres na política é exatamente isso. Né? Nós vivemos os problemas do dia a dia. Então, a gente sabe também pensar as soluções desses problemas. É representatividade, né? E, Joyce, o cara neutro, ele tá contra. Não adianta ser neutro. Porque se ele for neutro, vai continuar branco, hétero, com aquela faixa de idade ali. E se você não que as pessoas que historicamente são desfavorecidas precisem de favor, mas elas precisam de oportunidade. Se você ficar sempre... Vamos pegar um exemplo agora do Supremo. Tá colocado esse debate aí para substituir uma mulher, que só tem 2, de 11, e talvez entre um homem no lugar dessa mulher, entendeu? Sim, mas o cara que tá... Eu até entendo o ponto de vista do cara que tá nomeando ele, de repente ele tem um homem que ele quer muito, que ele deve aquele... Mas é o que eu tô te dizendo, se você deixar o rio correr pro mar, vão ser sempre as mesmas pessoas com aquelas mesmas caras. Então você às vezes tem que chegar... Exemplificando aqui, conjecturando que isso tenha acontecido com o Lula, que eu nem sei se foi isso. Eu tenho que virar pro amigo dele branco e falar assim, pô, cara, eu acho que é muito importante eu te colocar, mas eu preciso fazer um gesto aqui nesse sentido, porque, pô, politicamente... Democrático, né? É muito maior esse gesto. gesto. E o Eduardo, cara, a gente não vive muito aqui o Rio, mas a gente tem amigos que estão sempre aqui e tal, e é isso que você falou, ele deu oportunidade pra uma galera, assim... Que jamais outra pessoa daria. Importante dizer isso, né? Muitas pessoas não entendem esse movimento de você trazer pessoas estranhas, que é isso. Se você, acabei de contar minha história com o Eduardo. Era uma pessoa estranha, né? E ele deu uma oportunidade... Não, aquilo que eu falei, quantas devem ter batido na porta dele pedindo. E tal, e ele teve essa visão de dizer assim, né? Legal eu fazer isso aqui também, mas se eu fizer isso aqui, eu tô fazendo igual o que todo mundo fez, então eu vou fazer uma parada legal, mas que pelo menos seja diferente. Voltando para o tema que o Baltar colocou, sobre esse debate de ser mulher e estar nesse espaço. Eu acho que é importante você ter falado. Eu sou secretária e meu salário é igual aos meus amigos secretários. Mas e o debate de orçamento, de debate da máquina burocrática? Exatamente, o dia a dia da máquina burocrática. Como que é o seu enfrentamento enquanto mulher, enquanto tudo você já falou, mas além de tudo você é gestora e está tocando uma máquina pública. Como que funciona ali o dia a dia para você? Como que é se portar, ser tão jovem, mas entender tanto, ser formada pela faculdade... Pela federal, UFRJ, né? UFRJ. Sim. UFRJ, isso, federal. E tão nova está nesse espaço de burocracia, de debate, de orçamento público, né? Eu acho que é importante. Como que é esse debate para você? Como é o dia a dia? Facilitou muito para mim, porque eu já sabia, né? Eu já tenho uma experiência desde 19 anos que eu trabalho com política pública, literalmente. Entendo orçamento público, entendo como que faz a máquina rodar. Claro que cada governo tem uma forma diferente, enfim, cada espaço tem uma forma diferente, mas eu já sabia a estrutura, né? Porque eu, enfim, estudei literalmente 4 anos e meio da minha vida para fazer isso. Mas, para além disso, né? Então, acho que isso facilitou muito o respeito das pessoas, porque elas sabiam que não estava lidando com uma pessoa bobinha ou tola, né? Era literalmente alguém que representava uma pauta, que esteticamente, né, estava dizendo alguma coisa só pelo corpo, entretanto, também sabia como manejar. Sabia como fazer aquilo acontecer. Então, isso foi uma junção de forças muito importante. Por que eu falo isso? Porque a luta da representatividade é sempre junto também com pessoas também preparadas ou que serão preparadas para assumir aqueles desafios. Porque um grande risco também, às vezes, da representatividade é quando você pega alguém que não necessariamente tenha já as qualificações ou as capacidades ou a expertise para aquilo, mas lança porque tem que ser representativo. Mas quem vai coordenar aquilo? Quem vai comandar aquilo? Então, isso que é muito fundamental da gente também debater, né? Não é apenas a
representatividade pela representatividade. É representatividade com a eficiência, com a entrega, com poder realmente realizar aquilo. Então, enquanto secretária, né, eu hoje em dia sou a secretária de mulheres mais jovem do Brasil e que tem a maior secretaria de mulheres do Brasil, maior do que o Ministério da Mulher, por exemplo. Então, hoje em dia, eu posso dizer tranquilamente que eu ocupo de forma política, estrutural e orçamentária um lugar que poucas mulheres ocupam no Brasil, entende? Mas isso é porque eu sou legalzinha, fofinha ou simpaticazinha? Não, é porque eu sei fazer com a minha equipe. Então isso também é um ponto muito fundamental, né? A representatividade ela tem que ser em conexão sempre com pessoas que conseguem executar aquilo, porque senão a gente acaba queimando, como eu posso dizer, o legado das pessoas, sabe? E isso para mim é um lugar muito perigoso, que às vezes a gente acaba infelizmente, vendendo, né? Então, eu acho que é isso. Eu consigo manejar dentro da prefeitura, eu consigo ter um orçamento da minha pauta, que é muito expressivo. Claro que, enfim, não se compara à Secretaria de Infraestrutura, porque são outros orçamentos, outras demandas. E também a infraestrutura é comandada por uma mulher, inclusive, a GESIC. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Como a gente prepara pessoas para poder ocupar. Eu sempre falo muito com muitas mulheres da política e da gestão pública. Se preparem para os desafios. A gente está no movimento político nacional da inserção de mais mulheres nos espaços de poder. Mas a gente precisa estar preparada para poder ocupar. Porque o jogo é muito difícil. Eu acho que o teu papel também, enquanto secretária, mesmo sendo tão jovem, é ajudar a preparar, engajar as mulheres na política, que precisa, né? Precisa de ter novas Beneditas, de ter novas Talírias, novas Verônica Limas, novas mulheres na política engajando, ganhando espaço, né? Proporções. E é importante o que o Eduardo fez, com certeza. E o que eu acho legal, Bruno, da Joyce, é a representatividade dela, não só como mulher, negra, mas como jovem, né? Porque ela está mostrando exatamente o quê? Eu não estou aqui porque eu sou jovem, sou legalzinha, eu estou preparada. Então, assim, é o quê? É mostrar para a juventude que a mudança não é quando você se tornar adulto. A mudança acontece quando você achar necessário que deve acontecer. E é contínua, né? É contínua. Então, assim, toda hora vem aquela questão, né? Você fala, não, tudo bem, então a Secretaria de Mulheres, eu sou mulher, né? Mas é tão nova. Tão nova. É normal, é natural. Eu já falei umas 2 vezes aqui, nova e tal. Mas é porque é natural a gente pensar que com 20 e poucos anos não posso assumir uma secretaria. É normal vir isso pra gente, porque o maior preconceito que o jovem brasileiro hoje tem é aquela piada, né? Eu arranjo um emprego, me pedem experiência, mas não me dão um emprego para ter experiência, então não tem como ter emprego. E acontece isso real com muitos jovens. Né? Só acontece. Só acontece, entendeu? E aí, assim, eu acho isso muito importante. Mostrar pra galera, falar assim, ó, fez 18, tá com 20 aí, tá terminando sua faculdade, porque você também se especializou na área, entendeu? Não, eu trabalho desde 14 anos, né, gente? Não, Então, assim, eu já fui cabeleireira, aí, já fui atendente, já fui professor, já fui de tudo nessa vida também. Então, assim, é uma caminhada de construção também de personalidade profissional. Isso é né? legal Para além você falar. de ser secretária, né, tipo, vem de uma vida de perrengues também. Né? Então, sempre trabalhei para poder ter alguma coisa enfim, comprar uma roupa direitinha. Isso, meus pais não tinham condições, então eu tinha que trabalhar. Né? Então, acho que também é esse lugar de cada vez mais explicar para a juventude, que eu falo muito para eles, nada é dado. Nada é dado. Quando te derem, duvidem. Né? Então, a gente precisa conquistar esses espaços. Né? Sou de tal situação. Gente, temos que tentar o tempo inteiro cativar esses espaços, se preparar muito, porque eu lembro que, só um comentário à parte, lembro que o primeiro emprego de carteira assinada que eu fui foi de professora de informática. Eu sou formada em técnica de informática também, pela FETEC do Rio, Santa Cruz. Mas eu lembro que para eu conseguir meu primeiro estágio, meu primeiro emprego, é porque eu tinha feito tantos cursos, que eu tinha feito um monte de estágio para poder ser... Eu fui a primeira da turma a ser empregada. Mas, novamente, não é porque eu fiz a entrevista mais extraordinária do mundo. Não, é porque eu me preparei para aquilo. Né? Eu queria sair empregada do meu ensino médio, ponto. Né? Então, como a gente também vai ensinando para a juventude que é isso. Não é dado. Eu acho que a gente também está numa geração que a galera acha que vai ser tudo muito fácil. E não é. Né? A vida é muito complexa e tem muitas disputas em todos os espaços. Sim. Né? Você é programador, então vai ter vaga para mim. Para você ganhar bem na programação, você vai ter que se destacar também. Então, acho que é essa correria, enfim, independente se é da política ou não. É uma correria constante. E na política, acho que o Amaral falou isso no início do programa, né? Na política é isso, né? Você tem
todo dia é disputa, todo dia é conversa, todo dia é um café, todo dia é uma mensagem para... Eu falo que é a paz caótica. Essa é a minha vida. Assim, eu sou da área, né? Da mesma área, atuo também na gestão pública e parece que é um dia que você termina com alguma atividade que você precisava realizar, né? Finalizar, conseguir essa daqui, tu termina o dia bem. Mas no outro dia você já esquece de ontem e começa a pensar no qual vai ser no final do dia, e todo dia é a mesma coisa, todo dia mas assim, entrando nesse assunto, Joyce, e aí já não poderia deixar de entrar, que é um assunto da política, mas da política da política eleitoral, do debate eleitoral, que é importante, né, porque você está secretária, né, pode ser que você não esteja mais, e deixou o seu legado, mas a política é assim, né? Ela é cíclica. E você teve uma participação bacana na eleição do presidente Lula, você participou, foi para a rua, estava ativa, inclusive nas redes. E eu queria perguntar sobre isso. A gente não entrou nesse tema, mas se você tem alguma pretensão de disputar um pleito eleitoral, participar do jogo democrático, ocupar, ser uma voz dentro da Câmara de Vereadores agora, ou pensando em ser deputada mais tarde, construindo mais laços de estratégia política ou de alinhamento. Qual é a sua perspectiva, né? Porque você é tão jovem, tem uma estrada, você já está num Comecei em cima. Já começou em cima. Então, assim, agora é só subir, né, os degraus que você tem para alcançar, até porque você já faz uma construção de nível nacional, já tem uma relação com o governo federal de construção de política para as mulheres, inovando, né, a prática. Eu queria saber, né, a gente queria entrar um pouco nesse tema da política e do jogo eleitoral. Querem fazer fofoca, né? Futura da Joyce. Eu falo assim, não pode ser prefeito. Pode ser prefeito. Prefeito, acho que eu não... Dá ruim pra tu. Por isso que eu Acho que pulei. antes dela chegar no elevador ali, já recebeu a ligação. Vai vir aqui falar, Joyce, infelizmente, aqui o Diário Oficial, brincadeira. Entendi isso aqui direito, Joyce? Vai que ele queira ser teu vício, Jesus amado, pelo amor de Deus. O pessoal pega os cortes desses vídeos aí, ó. Jamais. Mas vamos lá. Eu acho que é muito interessante, né? Que quando eu entro na graduação, vou chegar já na sua pergunta. Quando eu entro na graduação em gestão pública, eu tinha muito temor sobre o impacto da política, a política partidária no dia a dia, né? E durante o processo eu fui entendendo o quanto que a política partidária é um elemento fundamental para acontecer as políticas públicas. E quanto que a gente é ensinado o tempo inteiro a demonizar a política partidária, né? E durante a graduação, enfim, eu fui formada por vários partidos, inclusive participei de muitos, né, centros acadêmicos, enfim, tudo que é espaço político universitário eu estive presente, e aquilo me formou muito, né, durante a minha trajetória dos meus 19 aos 20 e pouquinhos anos, e isso para mim é muito fundamental da gente dizer por quê, né? Eu estou me preparando para qualquer cenário da política carioca e fluminense, né? Eu acho que para mim é muito importante estar pronta, né, para quando chegar o momento certo, né? Ah, vai ser em 24? Talvez. Vai ser em 26? Talvez. Vai ser em 30? Depois de 26 e 28, né? Então, acho que, enfim, cada ciclo é uma nova oportunidade, e eu entendo que eu sou uma gestora pública, mas eu também sou política, e que esse quadro, né, é necessário também na democracia brasileira, né? Eu acho que, enfim, eu quero ser essa mulher que é gestora pública técnica, que sabe como manejar o orçamento público, que sabe desenhar a política pública de verdade, que entende essa estrutura, mas que também está pronta para poder participar de uma eleição e ganhar, né? Eu acho que isso, para mim, é muito importante. Como ser, né, esse conjunto da ópera, porque eu acho que a gente precisa cada vez mais disso. Tem muitos perfis em cada um desses dois, né? Tem sempre muitos gestores públicos de excelência e muitos políticos de excelência. Mas eu acho que a gente está no momento da política brasileira que a gente precisa encontrar essas duas forças, né, o tempo inteiro. Não dá para a gente ter, por exemplo, enfim, secretários que sejam só políticos ou só gestores públicos. É o conjunto da ópera. Exato. A gente faz uma orquestra o tempo inteiro e a cada segundo na política, né? Então, eu acho que é isso. Eu estou me preparando para todos os cenários e quero entrar e disputar sempre que houver oportunidade e conjuntura, né? Legal. Porque a gente faz política faz tempo, a gente vê o processo acontecer e parece que ele está sempre... ele, de fato, parece que é o mesmo,
mas são outros atores, são outras pessoas, e é bacana ver que você é uma pessoa que tem conhecimento, está na gestão pública, está mostrando o seu valor, o seu trabalho, o seu conhecimento, e se chegar o momento, né, de disputar, eu acho que é bacana. É uma voz que tem conhecimento do executivo, que possivelmente pode ir para o legislativo, você tem já demonstra ter uma oratória, que a gente está conversando aqui, parece que a hora está voando, e tem um monte de coisa para eu perguntar que às vezes a gente não tem nem tempo, né? E assim, é importante ouvir isso de você, né? Que se de fato você está colocada para ser uma mulher gestora, política, para fazer debates importantes a nível nacional e construir a política. Porque precisa de ter mais mulheres, né? Precisa fazer esse debate. E para além disso também, quando a gente pensa em cenário Rio de Janeiro, né, eu me coloco muito nesse lugar de compromisso mesmo. Tudo que acontece no Rio de Janeiro reverbera. Tudo que eu faço na cidade do Rio de Janeiro, na capital, que a gente brinca lá na prefeitura, que é a capital do Brasil, né? Tem Brasília, mas tem Rio de Janeiro, né? A gente tem muita responsabilidade sobre isso. Então, você cita, né, por exemplo, que eu estou no debate nacional, eu estou mesmo pela responsabilidade do lugar que eu estou, da cidade que a gente está. Então, tudo que acontece, seja no estado do Rio, seja na cidade do Rio, reverbera. Não tem como não reverberar. Todo mundo vem para cá ver, todo mundo quer saber. A gente está em todos os noticiários. É vitrine. É vitrine do Brasil, sabe? Eu tava mês passado no Maranhão, sou filha de maranhense, eu fui palestrar mesmo no Maranhão, enfim, a convite do governo do estado de lá. E aí teve uma hora que estava vendo jornal, enfim, na hora do almoço, aquele da tarde, que eu esqueci o nome agora, do Globo. E aí nesse processo vendo jornal, parecia que estava no Rio de Janeiro, porque todas as notícias eram sobre o Rio de Janeiro, mas eu estava no Maranhão. Sabe aquele relapso do momento que você esqueceu que você estava em outro estado? Fui eu naquele momento, porque a notícia era tanto sobre a gente, que eu falei, caraca, olha a responsabilidade que a gente tem. Eu estou em outro estado, mas as notícias que estão passando aqui são sobre o meu estado, são sobre a minha cidade. Então, acho que isso para mim é muito importante. Então, eu estou no debate nacional, para além, porque, enfim, eu amo fazer debate nacional, eu gosto de pensar cidade e nação o tempo inteiro, porque isso é conexão de forças, mas a gente é vitrine, ponto, né? Tudo que a gente faz aqui tem esse poder magnético de todo mundo querer saber e se influenciar e querer reproduzir, enfim. Então, isso é uma responsabilidade, mas também é muito legal. Né? Então, ô Joyce, você falou de debate nacional e tem alguns temas que isso nem era pra gente perguntar, né? Mas já que pode falar tudo. A Joyce é uma metralhadora, no bom sentido. Vambora. A gente viu, e é até bom você se posicionar assim politicamente, né? Porque isso meio que dividiu o Congresso Nacional. A gente teve a reforma da Previdência agora, a reforma tributária, agora na semana passada. E tem a outra parte dela, que agora tributou o consumo, e tem a segunda parte agora que vai tributar a renda, que é a parte mais polêmica. E meio que no bojo disso tudo, a intenção é fazer os que ganham mais pagarem mais e os que ganham menos, porque não é o que acontece hoje, né? Sim. Hoje é invertida a pirâmide, a base da pirâmide hoje paga muito mais imposto do que o topo. Então, eu queria saber, assim, sua opinião. Hoje eu vi até um cara falando assim sobre tributar heranças e tal, ele falando, isso aqui nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos eles estão acostumados com isso. Né, de o cara ter que herdar uma parada, mas ter que pagar uma taxa sobre aquilo. Aquilo não só meio engraçado que para algumas coisas o pessoal quer ser... eles querem ser americano só na parte do filme. Só quer ter arma. Só quer andar com a 12 nas costas. Não, cara, isso aí é a maldição de Hollywood, cara. O cara cresceu vendo o Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, ele acha que pode ter uma escopeta e matar bandido na rua. Exato. Não preciso nem falar o que aconteceu no último governo, né? Presidencial por causa disso. Aí eu queria saber, sim, você... E vários feminicídios por conta disso, desculpa. Não, com certeza. Você falar sobre isso, a coisa de Não é à toa que, só te cortando, que o Arnold Schwarzenegger e o Sylvester Stallone estão fazendo agora filme de avô. Se eles até saíram de Não, ele tá até asfaltando rua, cara. Qual foi? O Schwarzenegger tapando um buraco na rua dele. Nossa, que cena engraçada. Ele comprou o asfalto. Vocês, aí, os Estados Unidos não querem ser igual aos Estados Unidos, gente? Contra asfalto, ajuda a cidade. Ele tava 3 meses reclamando de um buraco na rua dele. Olha, gente, não é ali em Queimados, não. É Estados Unidos. Se não me engano, Califórnia, não é? Ele foi governador de lá, né? De lá. Não, na Califórnia não, pô. Na Flórida, não? Ele foi governador da Califórnia. Califórnia. Não sei se ele mora lá ainda. Sei que ele viu o buraco, ele abriu uma petição, não foram lá tampar. Lógico que ele fez um marketingzinho. Claro, lindo. Chegou aqui no Rio, funcionário. O que é saco de cimento pornos? Pra mim, custa muito. Pra ele, nada. Quantos ele quebrou aí, né? Mas volta aí. Eu precisava falar dessa cena, cara. Mas aí fala já sobre essa coisa de inverter essa lógica brasileira de cobrar muito imposto de quem tem pouco e cobrar pouco imposto de quem tem muito.
Que isso, hein, homem? Pensei que ia fazer política pública para as mulheres e eu quero acabar com a tributação. Mas vamos lá, não vou me aprofundar tanto, porque de fato é um tema que também eu tenho até certo ponto de conhecimento, né? Reconhecendo minhas habilidades, até que ponto também eu tenho compreensão. Mas acho que é importante dizer o quê, né? Quando a gente fala de reforma tributária, quando a gente fala de questão de renda no Brasil, a gente tem uma desigualdade muito aprofundada e não reconhecida. O grande mal do Brasil, na verdade, é que a gente não fala sobre os nossos problemas. A gente tem uma grande dificuldade de achar que o milagre está fora, como vocês acabaram de trazer, o milagre está nos Estados Unidos. E a gente não fala sobre os nossos próprios problemas e não quer resolvê-los. Mesma coisa a gente fala sobre escravidão, mesma coisa a gente fala sobre morte de indígenas, por exemplo. Enfim, as pessoas não querem falar sobre os problemas. A gente tem um trauma existencial, falta psicólogos pra gente, porque assim, é um surto coletivo. Mas voltando à questão disso, né, existe um medo muito forte e é pregado esse medo de que as pessoas, quando elas alcançam um estado social de maior igualdade econômica, isso vai gerar um grande problema coletivo. Né? Eu estava esses dias ouvindo um outro podcast, que não vou dizer nome porque estamos nesse aqui com vocês. Obrigada. Mas nesse outro podcast estava falando sobre o medo do comunismo, né? E como isso é pregado, como é demonizado. Eu acho que a reforma tributária também, ela foi colocada dentro de um campo imagético que tem um demônio chamado pobres e tem um Deus chamado ricos. E a gente não pode conectá-los e a questão, né, da tributação dessas pessoas é o caminho do céu e do inferno. Né? Eu acho que conseguiram criar narrativas tão profundas no imaginário social humano e cristão do povo brasileiro que a gente acabou demonizando tudo. E tudo é um grande problema. E as pessoas não querem racionalizar as coisas. Voltamos à era da escuridão. Porque se a gente for para pensar, tudo isso é um processo racional. Não é um processo entre Deus e diabo. É um processo racional que impacta o nosso dia a dia, nossa economia. Ponto. Se a sociedade brasileira tem dinheiro, né, tem maior qualidade econômica, eu sempre falo, puxando para minha sardinha, se uma mãe, chefa de família, tem dignidade, os filhos delas vão ter dignidade. E a gente está falando sobre o impacto de 20 anos na nação. Né? Então, quando eu penso em política pública numa mulher mãe, eu penso em política pública para hoje e para daqui a 20 anos, 18, para ser mais exato. Então, acho que é isso que a gente precisa debater mais, sabe? Qual é o impacto do dia a dia, qual é o impacto da reforma tributária no cidadão popular? E se esse cidadão popular está comendo, está com melhores condições de vida, a segurança pública transformada, a educação, bem aquela coisa clichê que o político fala, mas é isso, gente. Tudo é transformado. Só que a galera levou para um campo da demonização cristã, que é um surto, né? A gente precisa falar sobre isso. Eu acho que esse é o caminho. Vai passar. Vai demorar ainda, gente. Vai. Igual a reforma agrária. Eu acho assim, se falar de reforma tributária, reforma agrária, essas reformas que nunca... Reforma. Não adianta, gente. Infelizmente... É igual a palavra fora. Falaram fora, fulano foi lá e ficou... Teve outro fora, ficou de novo. O pessoal nem sabe qual é a reforma que estão falando, mas tá... O negócio é reforma. Vamos tirar a reforma. Tira a reforma. Pessoal do marketing, ajuda a gente, por favor. Tira a palavra falar em reforma. marketing, gente, que história de arcabouço, cara, né? Ficou difícil, que palavra de xixelenta, mano. Mas é diferente, né? Tem âncora fiscal, tem regra fiscal, tem... Teto. Até o teto que era ruim. É melhor que arcabouço. O Haddad que escolheu isso, né? O pessoal quer inovar, cara. As pessoas querem inovar. O cara tocou violão na entrevista. Os jornalistas, eles tentaram seguir com o arcabouço, mas chegou uma hora que eles viram que mas eles gostam de pedir, eles gostam de tomar porrada. A Emília Leitão vai e baba lá o Haddad. Além de estar numa fase ótima, consegue tocar violão muito bem com uma cadeira de braço. Tipo assim, que ele tava tocando violão assim, grandão, com a cadeira, com aquela cara dele de índio cansado. Antes de terminar, vamos fazer essa pergunta. Isso? Quando começou a gritar reforma, eu tava fazendo só um questionamento pra ele aqui. Não, só que assim, só pra gente voltar aqui. Aí ele se empolgou com a reforma. Porque a gente vê muitas políticas, assim, que até mesmo, é uma crítica até mesmo, eu sou pro lado da esquerda, gosto muito do Lula, mas é uma política que, assim, eu vejo que não teve uma solução, foi feita para resolver o paliativo, né? Que é o que a gente fala hoje do Bolsa Família, dessas ajudas de renda, essas urgências. Eu acho que o principal pauta para a reforma tributária é a gente não precisar mais do paliativo, é fazer o que precisa ser feito, entendeu? Porque hoje você consegue criar uma bolsa, às vezes, é válido pra caramba, cara, aquela pessoa tá precisando daquele dinheiro imediato. Pra agora, mas ela tá precisando daquilo porque existe um erro que não está sendo resolvido. Até quando? Vai aumentar, a gente vê
que vai aumentando aquelas pessoas que estão precisando. Porque você vai tirando, e o dinheiro vem de algum lugar. Mas é aquilo não é mágica. É aquilo que a Joyce falou, cara, a gente não trata os problemas. Não trata. O IVA, são 190 e tantos países na ONU. 170 tem IVA. A gente está no grupo dos 20 que não tem. E essa reforma foi colocada em 93, foi ser resolvida em 2023 porque tirou a parte da renda, tratou só o consumo. E lembra a conjuntura também que a gente está. A gente está numa conjuntura onde o presidente Lula já tem, né, a capacidade política nacional de poder fazer esse movimento. Sim. Nos 2 primeiros anos de gestão. A gente não está falando dos 2 últimos anos que vai ser em breve também. Então, tipo, tá tudo no momento propício a isso. Mas é porque é isso. O Lula, ele pode fazer isso. Ele tá no momento político de vida, que ele já é um senhor de idade, que ele pode arriscar. Tipo, né? Não seria, por exemplo, um presidente jovem de primeiro mandato. Não teria como fazer isso. Ele esticou bastante a corda. E eu acho que a gente ainda não viu o pior. Eu acho que quando chegar nessa parte para tributar a renda... Só Jesus na vida. No Senado ainda por cima, que é 3 para... Porque a Câmara é proporcional à população. Acho o Senado não, são 3... O Acre tem 3 senadores, igual a São Paulo, também tem 3 senadores. Então ali... Vai pegar. Enfim, é assunto para um programa inteiro. Outra coisa que a gente falou naquele programa, a gente não tem referendo. Então, assim, é só eles que decidem e acabou. A gente não tem uma população votando. Ué, botar helicóptero e iate não paga imposto aqui. Tu tiver um Fusca, eu vi um vídeo e pouco, você paga. Eu vi um vídeo, eu não vou falar do vídeo, mas... Eu não vou comprar um Fusca, eu vou comprar um avião. Mas só essa questão rapidinho, só pra eu fazer uma parte disso aí, só pra, antes de entrar nesse tema aqui, pra gente falar nessa parte da bonita, que a Joyce deu pra todos nós aqui. Tá todo mundo bonitinho, ganhou aqui. Valeu. Eu acredito... Aqui não é mais fácil, né? A onda aqui, roxa, onda roxa. Onda roxa. Política de promoção das mulheres aí, ó. Joyce é a secretária que comanda tudo lá. Eu acho que é importante frisar que, infelizmente, o paliativo veio muito tarde. De fato, o programa de transferência de renda ele começou no Brasil tipo em 2004, de fato, com uma política regulada, com condicionalidade. Não adianta dar dinheiro e o cara não ter condicionalidade. Fazer um Pix, igual foi o auxílio emergencial. Exatamente, igual fazer o Pix. Por exemplo, esse novo Bolsa Família aí que já cortou acho que mais de 2 milhões, 3 milhões de pessoas que estavam moravam juntos, mas foram lá e fizeram cadastros separados para ganhar o mesmo valor. Porque o paliativo começou muito tarde, 2003, 2004 foi a lei do Bolsa Família, se não me engano. Por aí. A gente voltou o mapa da fome, com toda essa história que aconteceu, e hoje a gente está tendo de novo que potencializar, o governo Lula potencializou esse benefício, que eu acredito, eu acho que esses próximos anos o Brasil vai voltar, e aí não é porque eu sou Lula não, porque o Brasil tem necessidade, ele sai da casa, tá ligado? É igual uma árvore vai subindo, se crescer uma árvore, a árvore vai quebrar tudo, não vai ter, porque é natural, porque o Brasil é assim. Eu acredito, se os empresários... Tá tudo ligado à moeda, eu acho que o Lula ele tá correndo atrás, só pra incrementar. Só não pode falar que foi sorte de novo. Cara, eu faço alusão ao meme que eu vi hoje, o vídeo do cara falando com todo, assim, eu falo da fala do... Esqueci o nome do cara agora. Que ele fala que pela terceira vez estão falando que o Lula é sortudo. Aí ele pega e fala assim, então, gente, agora vamos só votar nos sortudos. Porque o cara entra e dá bom, melhor do que os azarados que saíram. Porque o cara, toda vez que o cara entra, ele dá sorte, então vamos votar só no sortudo. Porque ficar com essa narrativa de sorte é sacanagem. Então, assim, só para concluir e incrementar o teu discurso, o Lula, ele tentou, né, teve o Plansec em 2017 ou 2018, se eu não me engano, bem no início de Bolsa Família, ele já vinha com um projeto de profissionalizar os beneficiários, os beneficiários ali, e o legal que era, assim, 80% mulheres, e se especializaram na construção civil. Eu trabalhei nesse projeto e assim foi uma transformação de vida. O Lula é um cara que qualquer um ame ou odeie, ele transforma a vida das pessoas. E isso aí é comprovado. Quem aqui já teve essa experiência de perto, é bonito de se falar. Eu fui ProUni, pô. Exato. Não paguei um centavo de direto. Exatamente. Eu tava sem perspectiva e apareceu o ProUni, eu falei, mano, é essa aí que eu vou agarrar. Agora, essa questão da moeda é muito legal, porque assim, o que você está falando é através dessa moeda. O Lula hoje enxerga a globalização no seu ápice, onde você não precisa a transformação do rito comercial. A balança pesava só para um lado. Ele falou, vamos negociar em outra moeda.
Então, é isso. A política é isso, né? E o cara tá aí, coroa, atento pra tudo, todos os movimentos. Mas aí, Joyce... Ele tá sempre atento, né? Ele fica bonitinho quando fala do Lula, ele fica empolgado, bate na fica mesa. emocionado, Chamou né? o cara de coroa. Chamou de coroa. Lula é o cara, pô. Eu escuto o Lula, pô, Menos quinta, que quinta é ouvir- Racionais. Não, Eu eu escuto escuto Mano terça, Brown. eu escuto Não, agora. terça é Fresno que eu anotei. Não, é Lula de manhã agora, eu também escuto. Ah, Lula de manhã Tem que na também terça. Ela falou, provavelmente você escuta também Café da Manhã, é um podcast que eu acordo, já boto lá pra ouvir Café eu da tentei Manhã. não falar e você foi e falou, cara. Aqui a gente é... Às vezes eu não gente sei se ele tá importa, jogando gente, contra ou a favor. É nosso... É o meu bom dia mesmo. né? Eu acordo é o falando, nosso... Alexa, podcast X. Café da... É o nosso... Ela falou X, Bruno. É o nosso... Tô tentando. É onde a gente aprende ali nossas informações. Mas aqui, ô Joyce, trata pra gente aqui do teu trabalho, desses 2 anos aí, o que você... Eu sei que você mudou, tem essa onda roxa que eu já tô vendo pelo Instagram, galera compartilhando aí, fazendo. Como é que tá essa tua trajetória aí dentro dessa perspectiva toda aí que a gente falou de gestão, mas de fato entregando Entrega, né? as entregas pra gente... Legal. Não, tem sido, né, 2 anos e meio completamente desafiadores. E é importante até falar sobre conjuntura, né? Quando eu entro como secretária de mulheres, estava literalmente a maré contrária à pauta das mulheres no Brasil. E posso dizer o nome da ex-ministra, né, Damares, na época. Meu Deus. Foi esse cenário que eu cheguei, gente, só para lembrar, tá? E literalmente um desmonte da pauta de mulheres no Brasil, tá? É importante falar isso, no Brasil como um todo. Eu quase não tinha parceiras secretárias no Brasil para poder falar, oi, parceira, tudo bem? Vamos trocar experiência? Não tinha, né? Então, as que tinham eram geralmente filhas do prefeito, de sei lá o que das contas, esposa de sei lá quem, enfim. Então, era um lugar muito mais da pauta da mulher sendo uma coisa fofa do dia 8 de março. Né? E isso a gente precisa falar também. Então, essa era a conjuntura que a gente estava vivendo da pauta de mulheres. Beleza. Nesse processo, o Eduardo, enfim, foi permitindo, né, acreditando nas minhas ideias, abrindo orçamento, e a gente foi entrando e trazendo uma pauta de mulheres que pensasse o quê? Orçamento. Então, que mulher é essa? Ela está morrendo ou não porque não tem dinheiro? Ela está morrendo porque não tem dinheiro. E a gente estava no processo da pandemia, né? A gente estava em 2021 ainda na pandemia. Então, a gente começou a pensar justamente em auxílio financeiro para ser essa emergência, mas só que uma emergência que o quê? Tem que pensar no pós. Então, a gente fez um cartão Mulher Carioca, que é um auxílio financeiro para as mulheres no Rio de Janeiro, para que essas que são vítimas de violência consigam sair da casa do agressor através de um dinheiro, uma renda que a gente dá na mão dela durante 1 ano, até 1 ano, se ela assim precisar. Mas só que durante esse 1 ano ela precisa o quê? Entrar na qualificação para o mercado de trabalho. Entrar também no mercado de trabalho se ela já tiver uma qualificação específica. Então, tem todo um acompanhamento para que essa renda seja um empurrão, entretanto, ela consiga o quê? Ter a vida transformada, que ela não se torne dependente também da máquina pública do Estado, que a máquina pública seja o quê? Um processo de autonomia para aquela cidadã. Redução, né? Para ela dar isso. Exato, então a gente faz muito isso. Então, 1 é renda, 2 também foi a parte mesmo do capacitação para o mercado de trabalho, que eu sempre falo que para enfrentar a violência, a mulher precisa do quê? Dinheiro, gente. A gente está falando a lei que você começou o debate, né? A lei da igualdade salarial já está posta, gente. A Constituição diz que homens e mulheres devem ter direitos iguais. Pronto. Desde 88. Não temos. Ponto. Por quê? Renda. Ainda estamos falando sobre acesso a dinheiro, né? Então, a gente tem muito debatido sobre mulheres e dinheiro, porque se a gente não tiver dinheiro, a gente não consegue olhar de tete a tete para o agressor e falar, vou sair e vou xingar agora, foda-se, vou sair da minha casa, pronto, acabou. Né? Porque ela não tem como se alimentar, não tem como sustentar. Essa mulher, né? Ela precisa ter a autoestima dela recuperada e dinheiro no bolso para poder tomar as decisões da vida dela. Né? Então, a gente fala muito sobre capacitação para o mercado de trabalho e geração de renda para as mulheres. Como também a questão psicológica, né? Porque também é outro caso. E aí, compartilhando meu primeiro dia de secretária. Me tornei secretária, o primeiro caso que eu tive foi feminicídio de uma juíza lá da Barra da Tijuca. Primeiro caso que eu enfrentei, bem de leve, para não dizer o contrário. E aí, que mulher é essa? Uma juíza com uma renda super elevada, obviamente, enfim, os 10% mais ricos do Brasil, os juízes fazem parte dessa classe, né? Moradora da Barra da Tijuca e foi vítima de feminicídio, né? E a gente vê o quê? Que também a dependência emocional é um grande problema, porque nós, mulheres, somos criadas o quê? Para depender emocionalmente de homens.
né? Pra gente disputar entre nós e competir o grande macho alfa que Você vai deve nos ter uma dar... grande barreira na religião, né? Porque tem muita religião que impõe Cara, eu isso. tô né? entrando muito nas igrejas, até porque eu sou criada na igreja evangélica, né? Então, a gente consegue facilitar a linguagem também. Mas é isso. O que a gente vê também na igreja? Bom debate. Na palavra de Deus, aquela querendo pregar agora, mas na palavra de Deus, diz também sobre a mulher, né, que ela tem que o quê? Zelar e cuidar da sua casa, da sua família. Né, que ela tem que trazer ali o alimento, tem que fornecer ali para aquela família dignidade também. Isso em Coríntios fala, né? Na própria Bíblia diz sobre isso. A mulher que tem que ter ousadia de poder, né, trazer bonância para o seu lar. Então, na Bíblia também já fala isso. Quando a gente fala, por exemplo, e aí entrando bem na parte cristã, mas acho que é importante, aproveitando o momento, quando a gente fala, por exemplo, sobre a... Qual o termo, Thaís? Dominação, não, do homem, como que é? Submissão ao homem, né? Cara, é muito complexo isso, que na Bíblia fala, a mulher deve ser submissa ao seu marido. Entretanto, esse marido tem que amar essa mulher assim como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo sobre a igreja é o amor mais extraordinário do universo. É o amor que é o quê? Emancipatório. É o amor que ele quer garantir para você a vida mais linda de todas. Então, que submissão é essa? É submissão que a gente precisa questionar onde as pessoas colocaram esse termo. Porque a gente tem mesmo uma interpretação machista de líderes Exatamente. religiosos que viram... Era melhor botar o homem acima, né? Exato, Eu vi- sabe? Então é muito machismo. complexo esse lugar do que foi interpretada a Bíblia, né? E quando a gente fala de Bíblia, a gente fala sobre política brasileira. A política brasileira era baseada pelo mundo cristão, né? O cristianismo, ele tá permeando por várias coisas. Enfim, então a gente tem muito debatido isso com lideranças religiosas. Estava esse final de semana com 5 grandes pastores. Eu vi. Foi que eu lembrei e perguntei aqui no agora. Rio de Janeiro, né? E tem sido muito proveitoso, porque também entenderam que se a gente debater a violência contra a mulher, a gente está debatendo uma família melhor. E o debate cristão é debate sobre o quê? Família. E se eu debato uma mulher com dignidade, eu também estou debatendo o quê? Família. Então, eles estão entendendo isso com a gente, tem sido muito bacana esse processo. É muito respeitoso também, os limites das falas a gente consegue colocar a partir de cada linguagem, cada público, obviamente. É o nosso papel enquanto seres políticos. Né? Mas é isso. Entender que debater família é debater a mulher. E a gente tem tido absurdos casos, né, de feminicídio e violência contra mulheres evangélicas e cristãs. Então, eu estou literalmente convocando os pastores a isso, os padres e todos os lideranças religiosas, e eles têm aceito o desafio também. Então, a gente tem feito trabalho a isso. Muita coisa em 2 anos e meio, né? Mais de... Somando tudo, nem sei mais quantos, mais de 300 mil mulheres impactadas com toda certeza, né, e muitas outras coisas mais. Mas é isso. Inovar a política pública. A política pública não pode ser copia e cola. Ela é adaptada a cada contexto, a cada cenário, a cada tempo. Né? A gente precisa ter essa responsabilidade. Bacana. Galera, o papo tá muito bom. Mas já tá dando a hora. A Joyce também tem uma agenda muito corrida, né? A gente percebe aí pela... Mas nem viu o tempo passar, gente. Às vezes, cara, toda vez que eu passo... Eu trabalhei na prefeitura já há uma época, né, cara? E a gente é numa cidade bem menor, né? Dá 5 horas ali, encerra. Alguns... E a gente passa ali em frente à prefeitura do Rio. Desde a primeira vez que eu me atentei isso, todas as vezes eu olho, cara. Tu passa 9 horas, tem um montão de luz acesa, tem um montão de gente que não para. Não para. A gente vê essas séries sobre Casa Branca, né? Sobre a Casa Branca não parar. Os caras ficam ali despachando. Vai trocando. Eu não tô comparando, né? Porque são universos... Com certeza, a Joyce, a gente já sabe que ela vai daqui para um outro compromisso ainda, mas eu já queria agradecer. Pô, Joyce, de verdade, cara. Obrigada, a gente aqui, gente. 3 homens, né? 4 com o Clovinho, que não aparece, mas tá ali somando a cota Gostou, masculina também. E é sempre legal receber, pô, mulheres, né, Não, e cara? obrigada por Trocar toparem ideia. também, né, gente? Porque homem debater sobre política de mulheres e querer falar sobre isso Nós é um caso somos raro. diferentes, Então, nós assim, somos diferentes. parabéns, parabéns não. A gente tá Fico feliz Obrigado. pela Ela fez a cara, eu vou dar essa moral, não, mas parabéns. Vou dar uma pseudo-moral pra vocês. E aí, Joyce, deixar já aberto aqui, cara, pra quando você tiver já... com certeza virão grandes ações, né, voltado pra esse público. A gente deixar a porta aberta, cara, pra você voltar a fazer do Drumet aqui do nosso tamanho, que hoje é muito pequeno perto do que você já realiza, mas o que a gente puder propagar também aqui, entendeu? Quem sabe você também, daqui a pouco, transcenda essa esfera da capital, né? E Lembre vai da fazer gente. pelo estado todo e a gente vai poder falar... E a gente também, né? Porque a gente já transcendeu, né? Já demos um passo. Então, galera, agora, antes de eu passar pra Joyce dar o recado final, eu quero lembrar aqui, rapaziada, de novo, quem quer concorrer ao ingresso pra final da Libertadores, cara. Eu. Entre em contato. Não vou nem perguntar seu time, que eu tenho até medo, porque a maioria a gente já sabe qual é, né? Aquela Melhor força não perguntar, do então mal não. é... Mas fala, seu time.
imagina. Prefiro não pronunciar, que a gente tem feito várias parcerias com times. Eu já senti que não era coisa boa. Ela vai falar, o chefe Não, dela é não, vascaíno, cara. O Eduardo é vascaíno, isso que importa. Aproveitando, Eduardo, Vascão aí, ajuda aí, cara. Na moral, cara. Cara, eu sei que você tem vontade no teu coração de ajudar o Vasco. Ajuda mais. É genuíno. Pô, não, cara. Eu acho que ele acabar a carreira dele de político, ele tem que ir lá pro São Januário, cara. Vou dar essa dica. É que tinha um gostei. outro vascaíno que eu não posso nem citar o nome aqui também, né? Chegou uma Deixa época quieto. que era todo mundo vascaíno. E né? não adiantou era porra Lula. nenhuma. Tive até que falar. Lula, Não, é engraçado que o César Maia ajudou o Botafogo, né, cara? Deu uma moral, né? Botou o engenhão lá e tal. Mas enfim, você papa pra outro não, momento. é, nós cara, estamos porque é sofrendo polêmico, é polêmico falar sobre isso. Mas é sério, galera. Quem quiser concorrer ao ingresso para a final da Libertadores, cara, é muito simples. Entre em contato com a gente, que a gente vai botar você lá com o colaborador da Superbet 88. Você vai ser muito bem tratado. Além da 88 ser um site muito bacana, que tu vai se divertir, como o Bruno sempre lembra aqui, né? Com responsabilidade. Né? Responsabilidade você vai orçamentária. se divertir muito. E se você for bom de palpite, você vai ganhar, vai receber sem nenhum problema. E além de tudo, você vai concorrer ao ingresso para a final da Libertadores. Eu não falei semana passada por um erro meu aqui. Tem que lembrar, com passagem e estadia. Então, se você for conterrâneo do pai da Joyce lá do Maranhão, você pode concorrer também. Não, vai ser no Maracanã. Vai ser aqui. Mas o maranhense, o amapaense, o roraimense, todo mundo pode concorrer. Você que tá escutando a gente aí de fora do país, não, mentira, não sei, tem que ver lá primeiro. Também é possível, a gente dá um jeito. Dá um jeito. América Você Latina vai receber somente. passagem e estadia, velho. Então, tipo assim, tá muito dado, mano. Tá muito dado. Então, vai lá, entre em contato e concorre. Agradecendo a todos os nossos parceiros também, o Alessandro Dagan, que chegou agora com essa novidade também. Valeu, Alê, tamo junto. Muito obrigado, Alê. E, Joyce, deixa uma mensagem aí pro pessoal e obrigado mais uma vez, cara. Pô, obrigada, gente. Papo super gostoso. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Enfim, acho que debater política, debater vida, debater democracia e política pública é a minha paixão da minha vida, e com pessoas divertidas acho que fica muito melhor. Até porque eu sempre falo muito que política e política pública deve ser papo de mesa de bar, com toda certeza. E aí eu acho que vocês estão fazendo esse movimento, né, de transformar um espaço com risada também. Nada hoje, né? Hoje não trouxeram. Hoje a gente ficou tímido. Mas obrigada, e contem com a gente, mulherada, tamo aí, enfim. Formação salva vidas, então tenho certeza que vocês estão fazendo parte dessa onda roxa também, para garantir a vida de outras mulheres. E obrigada, e contem comigo. Legal, Obrigado. Valtazinho, dá um alô aí, Bruno, também. Agradecer que eu fico satisfeito, eu sinto que os meninos estão com o mesmo sentimento assim, de trabalho feito. A gente fez uma seleção, você até brincou falando assim, como é que né, você chegou assim, né, como é que chegou em mim, né, para fazer por causa do trabalho, né? A gente reconhece o seu trabalho, toda a caminhada, e o teu local de fala é muito importante pra gente, porque a gente sabe do nosso papel, da nossa posição perante a sociedade, do nosso público maior, que são homens, e assim, colocar eles para assistir você falando o que você falou aqui, bota a gente dormindo hoje muito mais leve. Bota a gente hoje, assim, até me arrepiei, falar igual eu lembro. Igual o Zaqueu. Tô igual o Zaqueu, eu lembro sempre desse entrevista. A gente grava os convidados. Não é que você está aqui na minha frente, não. E eu não falo isso para todo mundo, mas eu falo para os convidados, porque você passa a fazer parte da família Drumetti. E a gente é visionário, a gente não fica quieto como você não fica quieto, a gente já percebeu, é sempre buscando algo, não é à toa que a gente está aqui no Rio fazendo podcast, vai voltar para a Baixada mais tarde, ele vai para Niterói, porque a gente sabe o quanto isso aqui vai ajudar e vai incrementar. Então, assim, obrigado. Obrigada. E até a próxima. A gente vai ter N projetos, churrasquinho do Drumetti, eventos do Drumetti, e você vai estar sempre convidado. Adorei. O ingresso é a caneca, não deixa eu quebrar não, tá? Não quebra. Pode deixar. Joyce, obrigado também. Agradecer você, o papo super de boa. A gente podia falar aqui mais vários tempos, várias horas, porque tem assunto para mais horas, tem mais pauta, pode entrar em mais coisas. Eu tenho certeza que você tem feito e tem coisas para fazer mais para frente, para trazer de informação, de coisa nova. Só agradecer a sua vinda, tá? Obrigadão. Valeu, Vinícius. Gente, obrigado mais uma vez aí, Joyce, todo mundo que tá acompanhando aí. E segue nosso canal lá no... Falar agora, a gente tá... Esse programa vai pro YouTube, né? Mas tem sempre cortes no Instagram, tem aquele short lá do YouTube também. Quem prefere ouvir pelas plataformas de áudio, Spotify, Amazon Music. De qualquer forma que você... Até porque com esse nome, cara, dificilmente vai achar outra coisa igual no Google. Então você coloca lá Drumetti completo. Receitas de Drumetti e o Drumetti Vai completo. aparecer algumas receitas, mas quando bota o completo... Mas lá, aí você para pensar que nenhuma receita é de Drumetti completo. Essa é a única. Então, galera, é isso. Bate-papo muito bom. Agradecer mais uma vez a Joyce, agradecer a todo mundo que tá assistindo também. E até a próxima.